Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Feliz Ano Novo para todos vocês. Obrigado pela presença. Me sinto muito feliz de ver todos aqui. Hoje o nosso palestrante vai fazer uma prece e aproveitem bastante a palestra, tá ok? Acho que não está funcionando. Pessoal online. Vamos lá? Vai na... Tá ligado? Tá. Bem, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com cada um. Incline sua cabeça. Pense em Jesus. Pense em Deus da maneira como você o concebe. Senhor, nós te agradecemos a oportunidade de estar aqui junto com estes irmãos. Estamos iniciando as atividades desse ano. Nós te agradecemos o ano que passou, te agradecemos as coisas que vivemos e estamos começando um novo ano. Que a gente possa aprender um pouco mais, que nós possamos estudar, conviver e talvez modificar algumas coisas no sentido de que sejamos cada dia um pouco mais cristãos, que possamos viver os exemplos que Jesus nos deixou. Nós te agradecemos a oportunidade de estar aqui e vos pedimos também que na presença dos irmãos do alto, dos irmãos espirituais, possamos sair desta casa melhor do que chegamos. Nós te agradecemos em nome de Jesus, que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Bom, como é a primeira semana de 2019 e é a primeira reunião de vocês, então eu resolvi colocar o nome de Feliz Ano Novo nessa palestra. E a gente vai lembrar um pouquinho. Primeiro vamos ver esse áudio, né? Que a gente possa, assim, vibrar um pouquinho com o que ele vai mostrar para a gente. Estaremos dentro de pouco tempo começando mais uma viagem com o tempo previsto em todo o trajeto de 365 dias. Quem tiver mágoas, ressentimentos, pendências e tristezas antigas na bagagem, favor descarregá-las no balcão a 2018. Os passageiros que portarem sorriso nos lábios, coração aberto e mãos prontas a construir, terão assento preferencial ao lado da janela da felicidade. Solicitamos a todos que apertem o cinto da esperança e recomendamos que ninguém, em hipótese alguma, utilize a saída de emergência durante a viagem. Caso haja períodos de turbulência, mantenham a calma e a confiança no piloto desta aeronave, Deus, que ao mesmo tempo estará ao lado de cada passageiro. A todos, uma excelente viagem. Bem, então, que tenhamos uma boa viagem nesse 2019, né? E falando um pouquinho, né? Nós estamos aí aqui em pouco mais de 15 dias do Natal, né? Para muita gente, a gente preparou um pouquinho lá atrás, quando a gente falava que o que a gente comemora no Natal, né? E a gente lembrava as pessoas que não deveriam se esquecer do aniversariante, né? Porque nós comemoramos o dia do nascimento de Jesus, né?
Então nós comemos, estudamos quais os melhores pratos que a gente vai fazer, né? Aí compramos aí os nossos fardinhos de cerveja, os nossos litros de uísque e outras coisas mais, para comemorar o Natal. E às vezes nós comemos demais, bebemos demais e esquecemos de lembrar e agradecer o aniversariante da festa, que é Jesus, né? Então, que é o nascimento de Jesus. E agora, quer dizer, ao longo, será que Jesus nasceu para nós no Natal? Será que nós estamos vivendo, né, os exemplos, ou um exemplo que Jesus possa nos ter dado, né? Então, a princípio, né, lembramos do Natal. E a gente lembra também que na passagem do ano, as pessoas têm uma série de superstições, né? Tem uns que vão na beira do mar, você tem que pular onda, né? Não sei quantas ondas que pula, né? 7 ondas, né? Tem umas pessoas que usam roupa branca, porque roupa branca dá sorte. Outros usam os enxovais internos de vermelho, de preto, de outras coisas mais, não é? No sentido de que, não é? A gente tem a sorte, né, no ano que está começando e no ano que a gente vai passar. E a gente se esquece muitas vezes, né, do que, assim, quem faz a sua vida, não é? Quem faz a tua vida? Então eu já falei aqui, mas repito, nós somos o único ser inteligente na face da Terra. Um ser racional, nós pensamos. E a gente, antes que a gente faça qualquer coisa, a gente pensa. Então você vai falar, não, mas eu não sabia, eu peguei o revólver, só dei 5 tiros nele, mas eu não pensei nisso. Quer dizer, como? Né? Quer dizer, enfim, eu matei ela porque assim, ela não queria mais saber, eu não pensei antes. Como? Não é? Então, nós somos seres inteligentes. Antes de eu ser ação, eu sou pensamento, eu penso antes. Até um excepcional também pensa, como você. Então, você vai falar, mas os animais? Não, os animais não pensam, eles têm instinto. Então, vamos dizer assim, você pode treinar um cachorro, falar, deita aí, senta aí, pula aqui, mas ele não reflete que nem você, que fala, amanhã às 6 horas tem que levantar, tomar banho, tomar café e entrar às 7 horas no trabalho. O animal não pensa como você. Então, nós somos seres inteligentes. Se nós somos inteligentes e racionais, nós pensamos. Então, não vai ser eu usar roupa branca, roupa preta, roupa vermelha, ou pular onda ou não pular onda, não é? E que vai dar mais sorte ou menos sorte. Se você não puser na tua cabeça que você tem que ter consciência e trabalhar e cumprir os seus deveres, ou estudar, ou melhorar a tua condição humana, ninguém vai levantar para você e fazer para você. Então não vai ser usar camisa branca, preta ou vermelha que vai mudar. Então vamos ver mais um videozinho. Técnico da informática aqui. Se usar branco atraísse paz, nenhum médico entraria em depressão. Se usar amarelo atraísse dinheiro, o pessoal do correio estava rico. Se usar vermelho resolvesse a situação amorosa, nenhum bombeiro se divorciaria. Não adianta passar a virada do ano de branco e o resto do ano em trevas. O ano novo que se aproxima não terá nada de novo se nós não tivermos atitudes novas.
Que no novo ano possamos ser melhores pais, melhores maridos, melhores esposas, melhores mães, melhores filhos, melhores cristãos. Que no novo ano não venhamos a repetir os mesmos erros do ano que passou. Que no novo ano possamos abraçar mais, elogiar mais, agradecer mais. Que no novo ano Jesus possa estar no centro de nossas vidas. E que ao invés de apenas orar por um mundo melhor, nós possamos ser promotores desse mundo melhor. Que ao invés de só orarmos por paz no mundo, nós possamos ser promotores dessa paz. Talvez eu não possa fazer o mundo feliz, mas pelo menos uma pessoa eu posso fazer feliz. Faça isso já. Envie essa mensagem para que alguém saiba que ela é lembrada por você e que você deseja a ela tudo de bom nesse novo ano que está chegando. Bom, então nós vimos que usar vermelho, branco, amarelo não vai mudar nada na nossa vida. Mas, enfim, se vocês observarem à volta de vocês, as empresas chegam no final do ano, elas fazem o quê? Fazem um balanço. Né? E também fazem um planejamento para o ano seguinte. Em resumo, você fez um balanço de como está a tua vida no ano que passou, como foi? Foi bom para você? Melhorou? Enfim, não é? Como as empresas fazem isso, a nossa empresa, quem manda na nossa empresa somos nós. Você é a sua empresa. Você já pensou em planejar como vai ser o teu ano? No sentido... Porque no sentido material a gente faz o quê? Né? No sentido material a gente procura estudar, fazer um concurso, melhorar as nossas condições psicológicas e de conhecimento, no sentido que a gente possa melhorar a nossa vida, ganhando uma promoção, enfim, tendo melhoria no nosso salário, enfim, vamos trocar de carro, não vamos trocar de carro, vamos fazer o quê? Então, no lado material, nós planejamos. E como está o teu planejamento no plano espiritual? Você já parou para pensar nisso? Não é? Porque eu venho assim, às vezes eu repito isso em algumas casas. Quando eu estava na igreja católica, a gente observava as pessoas e dizia assim, bom, eu já fui na missa, eu já cumpri minha obrigação. Né? Será que os espíritas fazem a mesma coisa? Falam assim, eu já fui na reunião, tomei um passe e já resolvi o meu problema. Será que nós já resolvemos o nosso problema? Né? Então, no sentido de quê? Não é? Então, no sentido de que o que a gente espera, o que a gente pensa e quer fazer para 2019. Então, eu vou passar um videozinho do meu amigo Cortella, quem sabe a gente... Andando no jardim, cai num lugar, não sabe onde estava, atrás de um coelho branco. E aí nada mais faz sentido. Ela está perdida, não sabe onde está. E tem uma personagem que eu acho maravilhosa, que é um gato. Que aparece e desaparece várias vezes, aparece só o rabo dele, só o sorriso. Na segunda vez que a Alice o encontra, ela encontra outras vezes, o gato está lá no alto, e ela que está perdida caminha por lá e vê o gato e fala assim, por favor, o senhor pode me ajudar? O gato fala, claro, com aquela voz bonômica de gato britânico. E ela diz assim, por favor, para onde vai essa estrada? O gato diz, para onde você quer ir? Que é a grande pergunta da vida. Sim.
E aí ela disse, eu não sei, eu estou perdida. E ele responde, o gato, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Por isso, uma parte dessa consumolatria, desse consumo desesperador, advém da capacidade que algumas pessoas estão tendo de não fazer escolhas, de achar que pode escolher tudo e o resto, de ter tudo agora já ao mesmo tempo junto. Por isso... A frustração, ninguém quer se frustrar. Claro, mas a frustração é parte da vida. Você quer a realidade, você quer a ilusão. Claro que a gente quer a ilusão. A ilusão do número de amigos, a ilusão de que você é gostado porque alguém dá like, a ilusão de que você é alguém que está vivendo uma vida feliz porque você pode postar toda hora o que você está comendo. Mas sozinho te dá uma tristeza imensa. Pois bem, simplicidade não é sinônimo de carência. Simplicidade é sinônimo de suficiente. Uma vida simples não é aquela na qual haja carência. Uma vida simples é aquela na qual haja suficiência. Suficiência de comida, suficiência de afeto, suficiência de socorro de saúde. Nós não podemos confundir abundância com desperdício. Nós não podemos confundir abundância com descarte inútil. Hoje, uma parte da sociedade vive aquilo que a gente chama de uma consumolatria, uma adoração do consumo que gera infelicidade em sequência. Certo. Então é isso. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, que diz o amigo Cortella. Então o que nós esperamos para 2019? Você já pensou para onde você vai, o que você quer? Não é? E ele está mostrando um pouquinho para a gente que, e a gente já falou aqui também, mas é bom lembrar. Geralmente, nós lutamos muito para ter e esquecemos do ser. O ser, você constrói, não constrói com dinheiro. Jesus diz assim, junte tesouros que nem a traça e nem a ferrugem destroem. Porque se você tem um carro, você quer um melhor. Se você tem um, você quer dois. Você tem uma casa, não, eu vou fazer mais uma, porque assim eu alugo. Aí, 3, 4, aí você quer uma chácara, depois você quer um helicóptero. Depois, quer dizer, as coisas materiais nunca nos satisfazem. A gente sempre quer mais. E nas coisas espirituais, a gente não se aprofunda muito. O mínimo já é suficiente. Então, a gente é importante que a gente pense, quer dizer, se somos espíritas, o que nos prende à religião espírita? Né? Então, eu cito muito aqui, em outras casas, que eu repito sempre aquela frase que Jesus dizia assim, ó, eu brinco e falo assim, ó, Jesus era o professor mais interessante da paróquia. Né? Então ele falava assim, ó, vai cair só isso na prova. Pode colar, que só vai cair isso. Diz assim, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Então esse princípio, primeiro, né, uma coisa assim que a gente vê, e São Paulo fala muito nisso, ele fala em 3 coisas. Fé, esperança, que nós já vimos falar aí, e a caridade. A nossa fé em quê? Fé em Deus. Você crê realmente em Deus? Porque ainda tem muita gente que duvida e não acredita. Não é? Então, a segunda, quer dizer, ame ao próximo como a ti mesmo. E muitas pessoas não se aceitam como são, ou como está a sua situação. Então, porque o outro tem tais coisas, por que eu não tenho? Se você pode ter, por que você é assim e eu não sou? Por que você tem mais que eu? Por que você é mais bonito do que eu?
Por que você, como é que é? Porque eu sou negro e você é branco. Então, as pessoas são inconformadas com aquilo que elas são. E nesse sentido, a gente lembra sempre que nós somos 8 bilhões e meio de pessoas. E se você olhar no seu dedo, só tem você daquele jeito. Só você é assim, né, seu Almeida? Não é só isso mesmo? Então, quer dizer, resumo, você é único. Você é único. Você é muito especial para Deus. Você não veio aí nessa época e não veio dessa forma à toa. Cada um de nós tem uma missão, tem uma tarefa, tem um trabalho aqui. Então, a gente vendo no livro dos Espíritos, lendo no Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver o quê? Então Jesus diz, ama ao próximo como a ti mesmo. Então quem ama não mata, quem ama não prejudica. Então só quem faz as coisas por egoísmo, por inveja, por maldade, enfim, isso não faz parte do quadro de amor. E a gente vai mostrar um pouquinho, né, a questão da evolução humana. Ainda, por esses dias, conversando com um amigo, ele falou, mas por que o mundo tá ruim? Falou, mas você já parou para ver, ele está ruim em quê? Ainda ontem o senhor Almeida dava uma entrevista lá na rádio, né, senhor Almeida? Então, vamos assim, você parou em volta para ver o que está de bom nesse mundo? Eu tenho uma certa idade, que eu sou do tempo ainda do telefone de manivela. Eu sou do tempo que você não tinha chuveiro, você precisava esquentar água para tomar banho. Eu sou do tempo que minha mãe usava ferro, usava lenha, carvão no ferro para passar roupa. Se você olhar dentro de casa, o que você tem de conforto e mudanças materiais é algo assustador. Sem falar no computador e outras coisas mais, que facilitou o trabalho de centenas de pessoas para poucas pessoas. Então a gente acha que o nosso mundo está pior. Eu vou mostrar um vídeo, quem sabe a gente possa refletir também sobre isso. Uma questão muito interessante que a gente não consegue compreender é como é que está esse caos total. A Terra está um caos. Você olha o noticiário, olha o jornal, a revista, a TV, é só desgraceira, cansa, né? Você fala, nossa, isso aqui é o fim do mundo mesmo. E a gente tem a sensação que nós não estamos melhorando. Segundo a visão espírita, sim, nós estamos melhorando. O espírito nunca evolui, ele sempre evolui, certo? Ele sempre vai melhorando. Melhorando em quê? Moralmente e também intelectualmente. A gente vai sempre crescendo no aprendizado. Ora, se nós estamos sempre crescendo, por que a Terra não melhora? Quem disse que a Terra não melhora? A Terra está melhorando, sim. É que a gente olha um período muito curto. Então a gente olha esses 100 anos, 80 anos, 50 anos, 200, 300 anos. Peraí, vamos voltar um pouco mais para trás, dá um rewind aí. Volta na Idade Média. Era super bacana, era tranquilinho, né? Quem disse? É só pegar um filme qualquer da Idade Média e você vê. A gente empalava as pessoas, jogava óleo quente em cima, ia conquistar, matava todo mundo, estuprava as mulheres, matava as crianças, escravizava os homens. Isso era uma vida tranquila e boa? De jeito nenhum. Né? A lei ali era qualquer coisa. Melhorou de lá para cá? Claro que melhorou. Falta melhorar muito? Muito ainda. Mas você já não pode mais estuprar. Você já não pode mais matar qualquer pessoa de qualquer jeito. Você já não é mais canibal, você já não come mais carne humana. Ainda come carne de outros bichos, mas ali já melhorou. A melhora é que a gente não percebe essa melhora. Mas ela tá, se você olha a mais longo prazo, muito claramente. Ah, mas por que não está bacana ainda? Porque nós não somos bacanas, nós somos espíritos ainda muito atrasados. Nós todos estamos aqui. A Terra está muito mais para a escola, para a prisão, para hospício e hospital do que para o paraíso, para uma colônia de férias. Né? Nós não estamos aqui na diversão, estamos aqui para aprender muita coisa. E somos nós que estamos com esse problema todo, não é o outro. A tendência é falar assim, eu sou muito bom, mas na verdade, olha, minha cunhada, minha mulher, todo mundo tem um cunhado chato na vida, não é? É ele o problema? Será que é ele o problema?
Talvez seja, mas também é o seu problema. A gente sempre joga o problema no outro. Vamos cuidar do próprio quintal? Vamos olhar para a gente? O que a gente está fazendo? O que eu posso fazer naquela situação? Talvez seja um cunhado chato mesmo. Tá bom, como é que eu ajo com ele? Como é que eu sou a melhor pessoa possível para com ele? Possível. Vou tentar encaminhar. Aí eu estou trabalhando a minha melhora. Mais uma vez, você deve conhecer pessoas, se a gente pensar, pense nos seus amigos, seus conhecidos, pessoas da sua família. Tem gente mais esforçada, gente mais dedicada, gente mais afim de fazer coisas do que outras. Tem gente que fica reclamando da vida, tá tudo ruim, tá tudo duro. Não tem o que fala, pô, tá duro mesmo, tá duro. Mas eu vou dar a volta por cima, eu vou dar uma virada aqui, eu vou fazer isso aqui andar, né? É esse comportamento que faz diferença, quem está afim e quem está com preguiça, né? Tem preguiça? Zero problema, fica com preguiça aí, só que você vai ficar patinando naquele mesmo estágio. Tem sempre evolução, mas a sua rapidez da evolução será menor. A quem interessa evoluir mais rapidamente? A mim mesmo, o interesse é meu. Quanto mais rápido eu me livrar das coisas que me fazem mal, mais rápido eu chegaria à tranquilidade. Tão simples quanto isso, né? Se, por exemplo, eu sou uma pessoa muito angustiada que eu quero ter 2 iates, 3 helicópteros e 5 jatinhos. Isso é uma angústia tremenda. Se eu falar isso nada importa, não é uma angústia mais. Tem uma frase que eu gosto que diz o seguinte: mais rico é aquele que tem menos necessidade. Veja curioso, não é quem tem mais dinheiro, é quem precisa menos, né? Então, menos apego a tudo, ao meu filho, minha mulher, minha casa, meu trabalho. Se eu estou muito preocupado em perder o emprego, a hora que eu perder o emprego vai ser uma coisa catastrófica. Claro que é complicado perder o emprego, mas se eu dou um valor real a isso, não um valor muito superior, o drama é menor. Se eu compreendo a morte de uma forma mais natural, se eu sei que todos vão morrer, e alguém não sabe que todos vão morrer, se eu sei que meu filho pode morrer antes de mim, o que não é lógico do ponto de vista da geração e da idade, mas se eu sei que isso pode acontecer, quando isso acontecer, o que pode acontecer, eu estarei mais preparado. Veja uma mãe, 2 mães perderam os filhos morreram adolescentes. Uma se acaba, Deus não existe, Deus não, mas justiça, como foram tirá-lo de mim, tão novo, tão bom, né? É compreensível, mas é um jeito de encarar. A outra fala assim, puxa vida, nossa, que saudade, eu não queria que ele tivesse morrido agora, adorava meu filho, mas, bom, se morreu agora, deve ter sido a hora certa de ele morrer. E foi tão bacana conviver com ele, meu filho é tão bacana, tão legal, começa a lembrar as coisas boas que teve daquela vivência com aquela pessoa. Mesmo trauma para as duas, uma encara assim, outra encara assado. A forma de encarar as coisas nos dá uma tranquilidade muito maior. Isso é evolução espiritual. Esta mãe está mais evoluída que esta mãe. Está muito mais apegada, vê de uma forma muito mais obtusa. Essa aqui vê de uma forma muito mais ampla. Compreende as coisas de uma forma melhor. Claro que ela tem uma vida muito mais sossegada. Não porque Deus é injusto, dá uma vida mais tranquila para ela. O trauma foi igual. A interpretação é diferente. Nesse sentido, no Espiritismo ou qualquer filosofia, ele não tira os problemas da sua vida. Seus problemas acabaram, não tem aqui. Não adianta pagar o dízimo, ganhar uma grana, vou ajudar as pessoas levando sopa na praça de madrugada. Bacana, não resolve nada. É ótimo, faça mesmo. Se é bom para você, faça. Mas o que melhora é o autodesenvolvimento, compreender as coisas melhor. O tal do conhece a ti mesmo de novo. Com o tempo, tudo vai ficando mais suave, mais tranquilo, porque a gente compreendeu as coisas. Então a Terra vai melhorar, está melhorando ao longo do processo de melhora de cada um. Ela está no momento, segundo a teoria espírita, de prova e expiação, onde o mal prepondera ao bem, passando para um mundo de regeneração, onde vai ficar tudo perfeito? De jeito nenhum. Mas onde o bem vai preponderar ao mal, vai ter mais gente a fim de fazer o bem do que de fazer o mal. Vai ser mais tranquilo e melhor. Mas é um processo, leva um tempo, né? É isso que nós estamos vivendo hoje em dia, essa beleza da vida. E a gente deve entender assim, essa oportunidade que estamos tendo aqui de encarnar, é a hora de dar uma melhorada bacana, é a hora de compromisso consigo mesmo, de melhorar, ajudar a melhorar em volta. Às vezes ficar reclamando, só vendo a desgraceira. Tá bom, nesse cenário, se eu estou aqui não é por acaso, eu tenho que agir nele. Como é que eu ajo nele dentro do meu espectro de atuação? Cada um tem em casa, na família, não precisa ser rico, não precisa ser inteligente, não precisa ser bem informado, precisa ter boa vontade e estar atento para agir nesse processo. Bem, aquilo que eu acabei de falar, quer dizer, nós estamos num mundo de provas e expiações e vamos para um mundo de regeneração. Então, nós devemos agir no meio que vivemos. E a gente compara, faz uma análise, a coisa entre religião e religiosidade. Religião, a palavra religião, quer dizer,
ligar-se com alguma coisa. Então, as religiões, de uma certa forma, todas elas se ligam com Deus. Então, a nossa ligação, ela não pode ser uma ligação assim, como no teatro. Nós devemos viver como de São Paulo. Já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Por quê? O Cristo nos dá exemplo pelo Evangelho. Mas a gente pega os exemplos citados, né, hoje, 2000 anos depois de Jesus, e a gente vai ver que a gente não pode usar a máscara assim, bom, agora eu vou trabalhar, eu vou ser bonzinho no meu trabalho. Agora eu vou usar uma máscara dentro de casa que eu vou ser o melhor pai do mundo. Ou eu vou ali na esquina, vou ser o melhor amiguinho dos caras, mas depois eu viro um capeta. Não, nós não devemos ficar usando máscara 24 horas por dia. O cristão é aquele que vive o exemplo e que a gente falou agora há pouco. Ame ao próximo como a ti mesmo. Então, um exemplo fácil é o seguinte: cada coisa que você for fazer, imagine que o teu próximo seria Jesus que está no lugar dele. Como você agiria com ele? Você não queria provar para ele que você é melhor do que ele, que você humilha as pessoas, que você rouba as pessoas, que você maltrata as pessoas, enfim. Então, viver o cristianismo, viver o exemplo de Jesus é aquilo que todo cristão deve buscar. E como espírita, né, quer dizer, se nós estamos vivendo um mundo de provas e expiações, o que nós vamos expiar? O que nós temos para expiar? Então, chegamos de um jeito e vamos embora, procuraremos ir embora um pouquinho melhor do que chegamos, para quando voltarmos outra vez, a gente voltar ou ir um pouco melhor do que chegamos, até não precisarmos, talvez, voltar mais. Então, vamos ver mais um, para a gente depois concluir. Hoje, muito se fala em inteligência emocional. Você deve ouvir falar que o segredo é administrar as emoções. Um verdadeiro líder é aquele que administra as emoções, que faz a pessoa se sentir melhor do que é. E hoje nós vamos falar do melhor líder do mundo, o melhor líder que já pisou esse planeta, o maior de todos. Nós vamos falar dos mestres dos mestres. Este é o programa Desenvolvendo Talentos. E meu nome é Daniel Godry. Você já percebeu que nós sempre temos motivos justos para desistir? Você já percebeu que muitos de nós começam a pensar, olha, eu nasci num lugar horrível, eu nasci pobre, eu não tive uma infância extraordinária, eu não fui muito feliz, e é claro, eu tenho todo o direito de desistir. Claro, a vida foi muito ruim para comigo. Agora pense, Jesus Cristo te dá um exemplo extraordinário. Sim, não teve alguém que sofreu tanto como Jesus Cristo. Jesus Cristo, para começar, ele nasceu num lugar sem condições nenhuma de ser feliz. Jesus Cristo deveria ser uma pessoa muito amarga, porque ele nasceu num lugar adverso. Jesus Cristo, só para você lembrar, a primeira respirada que ele deu, ele sentiu o cheiro de estrume, cheiro de resto de animais. Claro, porque ele estava numa manjedoura. Jesus Cristo não teve uma infância agradável, com a família sim, mas o mundo lhe foi muito adverso, a vida foi muito adversa. Só para você lembrar, com 2 anos de idade, Jesus Cristo foi carregado pelos pais, fugindo, sem condições nenhuma, andando vários quilômetros, para fugir do inimigo que queria matá-lo. Jesus Cristo teve uma adolescência numa cidade pobre, uma família pobre. Jesus Cristo trabalhou muito tempo com móveis, ele aprendeu com o pai dele. Ele fabricava móveis e tinha que sair vendendo esses móveis. Jesus Cristo teve uma vida muito adversa. Lembre-se que ele não cursou faculdade nenhuma, não escreveu livro nenhum.
Jesus Cristo não se afastou da região dele mais que 150 quilômetros, incluído aí a fuga para o Egito. Jesus Cristo, ele trabalhou com os funcionários deles apenas 3 anos. Você já imaginou o que é isso? Você já pensou num líder hoje que tem apenas 3 anos para treinar os seus funcionários, e a maioria funcionários incultos, e conseguir fazer deles pessoas extraordinárias, pessoas que mudaram o mundo? Se você quiser entender o que é um líder extraordinário, aprenda com Jesus Cristo. Jesus Cristo contava muita história, sim, porque os funcionários deles não tinham muita capacidade de pensar. E Jesus Cristo ensinava os funcionários a pensar. Olha que coisa maravilhosa. Jesus Cristo contava histórias para que o pessoal, com a história, entendesse o que queria dizer a realidade. Jesus Cristo contou, certa vez, uma história muito bonita. A história é mais ou menos assim. Uma vez saiu um semeador semeando, jogando sementes. E algumas sementes caíram na estrada. Outras sementes caíram no meio das pedras. Algumas outras sementes caíram no meio dos espinhos. E, finalmente, algumas sementes caíram em terra fértil, em terra boa. Aí os funcionários perguntaram, o que quer dizer isso? E Jesus Cristo explicou, com aquela paciência extraordinária que Jesus Cristo tinha. Ele ensinou. Olha, as sementes que caíram na terra, no asfalto, na estrada, elas não cresceram. Por quê? Porque não tinham condições de crescer e porque as aves vinham e comiam. Aquelas sementes que caíram no meio das pedras, elas também cresceram. Só que como não tinha muita terra, as pedras sufocaram a semente e a semente morreu. Aquela semente que caiu no meio dos espinhos, a mesma coisa. Quando começou a crescer, estava viçosa, bonita, os espinhos começaram a sufocá-la e não deram espaço e ela morreu. Somente aquelas sementes que caíram em terra fértil, em terra boa, essas sim, vingaram, cresceram, deram frutos e deram frutos que conseguiram dar mais sementes. De cada semente deu mais 30, 60, 70, 100 sementes. E aí ele explicou o que é administrar pessoas, o que é administrar talentos. Você não consegue ser um funcionário extraordinário, você não consegue ser uma pessoa fantástica se você não quiser. Por isso Jesus Cristo sempre respeitou a liberdade dos que o seguiam. Ele propunha, mas ele não impunha. Ele dava suas ideias, mas jamais obrigou alguém a segui-lo. Todos que o seguiram foram de livre e espontânea vontade. E ele quis dizer o seguinte, não adianta você não ter uma base, você não ter disposição para seguir. Não adianta você ser um funcionário que não quer seguir as normas da tua empresa. Você precisa ser alguém que aceita a mudança. O segredo está aí. Você precisa criar um terreno fértil para que você cresça, para que você chegue no topo e vá além do topo. Claro, porque no dia a dia, você se lembra comigo, você sabe mais do que eu, quantas vezes quando você começou um projeto, quando você começou um trabalho, você saiu empolgado, não, deixa comigo, agora eu vou largar as sementes, vai dar fruto, isso vai crescer, isso vai ser uma árvore frondosa. Aí, quando você está no meio do caminho, você percebe que você não teve base, você não calculou os gastos. Outras vezes você está empolgado, a tua árvore vai crescer, a semente foi largada, foi jogada, mas foi jogada displicentemente. Aí você viu que aqueles planos que você tinha não foram bem esquematizados, não foram pensados. Quantas vezes você está com a tua empresa crescendo, mas vem os espinhos, as pessoas não honestas e sufocam você. Quantas vezes você morreu porque a tua empresa morreu, o teu projeto morreu, porque os espinhos sufocaram. E quão poucas vezes nós estamos colocando a nossa semente num terreno fértil, um terreno propício. Então pense comigo, não adianta você ter uma empresa extraordinária num ambiente que não é propício. Não adianta você ter uma ideia extraordinária se você não está num ambiente propício. Não adianta você fazer parte de uma equipe extraordinária se você não está com vontade de melhorar, de crescer, de mudança. Então o segredo que Jesus Cristo sempre quis dar é isso, lance a semente. Ele foi um semeador como ninguém. Ele pegou funcionários que a maioria entendia de peixe, olha lá, e começou a lançar semente para fazer delas pessoas que mudassem o mundo. Você sabe mais do que eu de que o que sufoca o crescimento de uma equipe, de uma pessoa, é exatamente a falta de perdão.
Um dos espinhos que mais sufoca a semente é a falta de perdão. E Jesus Cristo, como ninguém, nos ensinou a perdoar. Perceba que Jesus Cristo formou uma equipe de pessoas não muito cultas e de pessoas que tinham dificuldade de relacionamento. Os funcionários de Jesus Cristo não tinham facilidade nenhuma de se relacionar. Eles eram ásperos, eram agressivos. Muitas vezes se ofendiam, se machucavam. E Jesus Cristo ensinou a praticar o perdão. Perceba que Jesus Cristo, ele escolheu o líder dele, Pedro. Pedro era uma das pessoas mais nervosas que tinha. Jesus Cristo podia ter escolhido João, não podia? Pense comigo, o João era um discípulo, um funcionário muito mais simpático. O João era muito mais amável, o João era dócil, o João era bem relacionado. O João era um garoto, um jovem, ele tinha liberdade de encostar a cabeça dele no ombro de Jesus Cristo. O João era o discípulo muito amado. E por que Jesus Cristo escolheu Pedro? Pense comigo, Pedro era mais velho do que João, Pedro era casado, não tinha muita facilidade de sair para trabalhar, para viajar. Pedro era uma pessoa preguenta, áspero. Pedro era muito mais burro do que João. Pedro era mais inculto do que João. Pedro não frequentou muita escola. Aliás, acredita-se que Pedro era analfabeto. E por que Jesus Cristo escolheu Pedro, não João? Exatamente, talvez, para mostrar para o Pedro que ele teria que ser um líder extraordinário, porque ele tinha que entender todos os outros funcionários. Porque de deficiência Pedro entendia bem. E Jesus Cristo mostrou para o Pedro que com o erro do Pedro ele podia ser melhor com os outros. Ele poderia ensinar os outros a não cometer o erro. Porque, claro, ninguém que não caiu de bicicleta não vai poder explicar para um outro o que é um tombo de bicicleta. Ninguém que nunca foi perdoado, alguém que nunca foi perdoado, nunca consegue ensinar para o outro o que é o perdão. E Jesus Cristo ensinou Pedro a ser um líder extraordinário. Por quê? Porque Jesus Cristo quis ensinar que no nosso dia a dia, na tua empresa, na minha empresa, na nossa família, na nossa comunidade, o que funciona, o cimento que liga novamente. Bom, então, Pedro também está falando para cada um de nós agora, não é? Está começando 2019. Comece a mudar. Costuma-se falar muito em reforma íntima. Então, como todas as empresas fazem um balanço no final do ano e fazem um planejamento no início do ano para ver como vai ser o ano da sua empresa, e para você, como vai ser o ano da sua empresa? Vamos melhorar e evoluir? Que a paz de Jesus esteja com cada um. Obrigado. Deixa eu pôr o último aí para a gente encerrar. Vamos lá. Dentro de pouco tempo, começando mais uma viagem com o tempo previsto em todo o trajeto de 365 dias. Quem tiver mágoas, ressentimentos, pendências e tristezas antigas na bagagem, favor descarregá-las no balcão a 2018. Os passageiros que portarem sorriso nos lábios, coração aberto e mãos prontas a construir, terão assento preferencial ao lado da janela da felicidade. Solicitamos a todos que apertem o cinto da esperança e recomendamos que ninguém, em hipótese alguma, utilize a saída de emergência durante a viagem. Caso haja períodos de turbulência, mantenham a calma e a confiança no piloto desta aeronave, Deus, que ao mesmo tempo estará ao lado de cada passageiro. A todos, uma excelente viagem.